Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. Para quem tiver alguma dificuldade, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, versículos 14 e 15. Vamos ficar de pé para a leitura, irmãos? Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor, e cremos que o Senhor sempre nos ajudará, porque Tu és fiel para Ti mesmo, Deus. E pedimos a Tua bênção nessa hora, Pai, que a Tua palavra fale conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos incomode. Que a Tua palavra, ó Deus, nos lave. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nos quebrante. E que a Tua palavra, Senhor Deus, nos alimente, sacie a sede da nossa alma e nos transforme de acordo com o Teu querer, Senhor Deus. Revela a Tua palavra a nós, ó Deus. Fala conosco nessa hora, Senhor. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Meus queridos, a história da criação do primeiro casal e do surgimento do pecado estão descritas no livro de Gênesis. Bem no começo da Bíblia, nós encontramos todas as informações acerca da criação do primeiro casal, nossos pais carnais, Adão e Eva, e o que eles fizeram que causou o caos que é o mundo de hoje. A gente olha para o mundo hoje e vê que é um mundo que está afundado numa situação de caos, ou seja, desordem total, descontrole. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, o que eles fizeram? Eles desobedeceram à vontade de Deus. A vontade de Deus, nesse caso, está bem clara, e mesmo nessa página, em Gênesis 2, 16 e 17, onde nós encontramos a seguinte ordem de Deus: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas nós sabemos que, na sequência desse texto, dessas palavras de Deus, eles deram ouvidos à serpente. E a serpente disse para eles que eles poderiam comer daquela árvore, não tinha problema. Olha, o que Deus disse não é bem assim, vocês podem comer dessa árvore da fruta do conhecimento do bem e do mal, não tem problema. E eles assim desobedeceram à vontade explícita de Deus. Não havia dúvida, Deus havia dito bem claramente, não façam isso. E eles foram lá e fizeram. Em consequência disso, irmãos, estabeleceu-se uma situação terrível. Veja, no princípio a Bíblia diz que Deus trouxe ordem ao caos. O mundo, o planeta, estava um caos total. E Deus, na criação, estabelece ordem. Pois agora o homem traz de volta o caos, a desordem, que é o mundo do jeito que nós vemos. Mas, irmãos, o nosso Deus nunca é surpreendido. Nosso Deus nunca é pego de surpresa. Isso é maravilhoso, de sabermos e crermos que na nossa própria existência, Deus nunca é pego de surpresa, Deus nunca é surpreendido, Ele sabe todas as coisas. E ali mesmo, no nascedouro do pecado, ali mesmo, no início de tudo, Ele anuncia, Ele faz a promessa da vinda do Redentor, da vinda do Salvador, do seu Filho Jesus. Aqui, amados, nesse versículo 15 de Gênesis capítulo 3, está o que chamamos na teologia de proto-evangelho, ou seja, a primeira referência feita ao Redentor. E está clara a necessidade de um Redentor, porque o homem e a mulher agora se tornaram pecadores. E ninguém entrará no céu com seus pecados. E então Deus, logo ali no início, faz essa promessa. E esse Redentor que viria, ele seria capaz de efetuar a
purificação do pecado. Ele seria capaz de pagar aquela dívida terrível, horrenda, que o pecado trouxe sobre o ser humano. Nós observamos no texto, irmãos, queria chamar sua atenção ao versículo 15, onde a Bíblia diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, está dito aqui no singular, Deus fala acerca de uma pessoa, de um personagem, o descendente da mulher, que é Cristo. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 16, se você puder me acompanhar na leitura, abra lá sua Bíblia, senão apenas ouça. Gálatas 3,16. E aqui, lembra quando eu falei há uns tempos atrás sobre os números na Bíblia? João 3,16. Todo mundo lembra de cor? Dá para falar de cor? Lembra do folhetinho lá do vídeo, né? João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse é bem conhecido. Mas olha agora Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Como dizia o nosso querido reverendo Américo Justiniano Ribeiro, professor de hermenêutica do seminário, já falecido, que está na glória do Senhor, a Bíblia explica a Bíblia. O texto de Gênesis 3,15 se complementa em Gálatas 3,16. O descendente do qual a Bíblia fala lá em Gênesis 3,15 é Cristo. Essa profecia, amados, da qual lemos em Gênesis 3,15, onde nós encontramos a primeira menção da vinda do Salvador, é o primeiro ato profético da Bíblia, onde o próprio Deus profetiza que ele enviaria o descendente da mulher. É uma profecia grandiosa. E ela está dividida em duas partes, bem distintas, bem claras, que explicam o ministério do Senhor Jesus e as implicações do ministério de Jesus na vida do povo de Deus. Na nossa vida, na vida do povo que teme ao Senhor, que crê no Senhor, ou seja, a sua igreja. Na primeira parte, irmãos, de Gênesis 3,15, queria que você ficasse com a sua Bíblia lá em Gênesis 3,15. Na parte A, nós lemos o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vamos ler juntos a primeira parte? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Lembre que nós estamos no Éden, lá no princípio de tudo. Logo depois da criação, passado um período de tempo, nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é sexo, porque Deus fez Adão e Eva idôneos e disse para eles: multiplicai-vos. Então não é sexo. Quem fala que eles tiveram relação sexual não conhece nada da Bíblia. Porque Deus é o criador do sexo. Não o sexo como nós vemos no mundo lá fora, mas o sexo dentro dos padrões e princípios estabelecidos por Deus, que é uma bênção, e é a origem da própria vida está ligada à sexualidade concedida por Deus. Então não é o sexo, amados, mas é a desobediência mesmo. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal não está mais aqui na terra. Deus a tirou daqui, do mundo. No entanto, amados, naquele momento, quando os nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus, surgiu uma situação terrível. Agora eles são pecadores. E então Deus faz essa profecia maravilhosa, que nós já falamos, o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Na primeira parte dessa profecia, Deus anuncia a inimizade. Deus anuncia a inimizade. Pense, até esse momento não havia inimizade. Até o pecado ser cometido, era só paz e harmonia.
Mas agora Deus anuncia que há uma inimizade. E Deus está se referindo aqui no versículo 15 à serpente. Veja que no 14, que foi lido, está bem claro que Deus estava falando com a serpente. Mas não é uma jararaca, um morutu, uma cobra cega, uma cascavel, não. Deus está falando com Satanás. Porque Satanás usou a serpente como um argumento, um subterfúgio, um disfarce para enganar a mulher e enganar ao homem. E ele sempre faz isso. Se ele aparecesse diante de nós com toda a podridão e desgraça que ele quer colocar na vida da gente, na vida do ser humano, ninguém seguiria o que ele diz. Mas ele tenta se disfarçar de algo interessante. Ora, quem não ficaria curioso ao ver uma serpente falando? E quem não ficaria curioso de ver essa serpente falando de coisas que Deus havia falado? A árvore do conhecimento do bem e do mal não era um assunto qualquer, era o assunto principal ali naquele jardim. Olha, não pegue do fruto dela, porque no dia em que comeres certamente morrerás. Era o alerta de Deus. E agora então Satanás conseguiu enganá-los, e após isso Deus fala que há uma inimizade entre a descendência de Satanás e o descendente da mulher. É o que diz o versículo 3, 15, parte A. Porém, inimizade entre ti, está falando para a serpente, está falando para Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher é Cristo. E essa inimizade, irmãos, parece óbvia. Ora, é lógico que é inimizade. Parece uma afirmação óbvia. Mas, irmãos, Deus sabe todas as coisas. E aqui no princípio de tudo, no início da criação, ele já afirma que há e sempre haverá inimizade entre o descendente da mulher que é Cristo e a serpente, que é o diabo, Satanás. E essa inimizade, amados, significa para nós que há uma guerra em andamento. Há uma luta acontecendo a cada segundo, num contexto, numa dimensão que nós não enxergamos, mas que existe. A guerra da qual a Bíblia fala em Efésios, em que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades. Por que há essa inimizade? Por que existe essa guerra? Talvez fosse a pergunta de muitos. Por que não ficar tudo em paz? Por que Deus não resolve isso de outra maneira? E a resposta, amados, está no próprio nome do inimigo. Satanás. Você sabe o que significa Satanás? Adversário. A palavra Satanás, no original, significa adversário. Ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra tudo que é sagrado, ele resolveu ser desobediente, ele se transformou de anjo de luz em um inimigo eterno de Deus, ele enganou o homem, nossos primeiros pais, e ele continua enganando os seres humanos, levando-os cada vez mais para uma situação de rebelião e de pecado. Nós temos aqui nesse texto, irmãos, uma explicação para um grande dilema do ser humano. Sabe qual é? O dilema do surgimento do mal. Não sei se você já se pegou pensando sobre isso. Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que tem tanta coisa ruim no mundo? Por que tem tanta gente má, tem tanto pecado? E, amados, a resposta bíblica está aqui. O mal na raça humana surgiu e se propaga e continua aumentando através da rebelião contra Deus. Todo aquele que se rebela contra Deus se une ao mal. Todo aquele que resolve ir contra a vontade de Deus se torna mal, ímpio perante Deus. Esses dias alguém me perguntou, pastor, o que é ímpio? Ímpio, meu querido, é todo aquele que pratica a impiedade. Mas a impiedade perante Deus não é somente aqueles atos grotescos de maldade, aquelas coisas horripilantes. Impiedade perante Deus é a desobediência à vontade de Deus. Então, quando Adão e Eva atenderam às sugestões da serpente, eles sucumbiram ao pecado, e então o mal adentrou a raça humana. Aqui nesse texto também, amados, nós temos muito claro a distinção de dois povos. Dois senhores e dois povos surgem a partir daqui.
A humanidade passa a ser representada por duas comunidades: os remidos que amam a Deus e os réprobos, os ímpios, aqueles que amam a si mesmos e que resolvem desobedecer à vontade de Deus. Esse é o teor das palavras de inimizade entre Satanás e a mulher, descendência de Satanás e o descendente da mulher. Há dois povos agora. Há um povo que ama o Senhor. Há um povo que teme ao Senhor. Mas há um povo chamado de descendência de Satanás, que é o povo que segue aquilo que Satanás diz. A mulher e a descendência da mulher, amados, também pode ser interpretado e entendido como sendo a raça humana. A descendência da mulher seria a raça humana. E há uma inimizade entre o diabo e a raça humana. O diabo não tem nada de bom. O grande engano de Satanás, que ele tenta colocar na mente das pessoas, é que ele não é tão mal assim. Ele tenta colocar no coração e na mente das pessoas que o pecado em si não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, agradável, aprazível. E nisso ele está colocando a sua mentira, e com a sua mentira ele destrói a vida das pessoas. Aquele vídeo que nós vimos há pouco, né? Foi apresentado, uma jovem estava lá se furando com agulhas. E existe muito disso no mundo lá fora, você sabe muito bem. Mas será que uma pessoa da noite para o dia resolve fazer isso consigo mesmo? Aos poucos, Satanás vai enganando, vai engodando, vai mentindo, vai dissimulando, vai arrastando as pessoas. E quando a pessoa cai em si, já está num lugar tão profundo, num abismo tão fundo, já está tão longe de Deus, que só a misericórdia de Deus para tirar ele de lá. Então, meu querido, o diabo, lembre disso, o diabo não é seu amigo, o diabo não é bonzinho, o diabo não é amigo de ninguém, não tem nada de bom nele, nele não tem paz, não tem amor, não tem amizade, não existem quaisquer valores que possam nutrir amizade em Satanás. Ele é totalmente mau, ele é o nosso inimigo e não tem meio termo, tá ok? Guarde bem isso no seu coração. Mas o texto nos fala, amados, da descendência do mal. Isso é o que mais impressiona. Conforme João 8,44, nós temos uma afirmação que faz paralelo com essa afirmação do Senhor, a descendência do mal. Jesus estava aqui sendo colocado pelos fariseus numa situação de dificuldade, eles queriam que Jesus pecasse no falar, eles queriam acusar Jesus, eles queriam matar Jesus. E então em João 8,44, Jesus diz àqueles judeus mentirosos e falsos: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Veja que nesse texto de João 8,44, há uma referência a essa descendência maligna. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, há uma outra referência a essa descendência maligna. Vamos ler 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, veja aí a serpente, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Voltando lá em Gênesis 3,15 agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência do mal, e o seu descendente, no singular Jesus, o descendente da mulher. Meus amados, essa descendência do mal são todos aqueles que obedecem os desígnios de Satanás. E não precisa ser bruxo, macumbeiro, feiticeiro, satanista. Basta a pessoa se posicionar ao lado dele numa atitude de desobediência, como nós lemos em Efésios 2:2. É o mundo que vive em rebeldia contra Deus, amados.
O mundo que não crê no Senhor, que não crê na sua palavra, que se voltou contra Deus, que despreza o Senhor, que desonra o Senhor. Essa é a descendência do mal. E a Bíblia está dizendo que essa descendência maligna, espiritual, se opõe a Cristo, o descendente da mulher. Lá em Mateus capítulo 25, agora não dá tempo de ler, mas a Bíblia nos fala que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. No entanto, no dia do juízo final, todos os que não vão para o céu serão lançados no inferno junto com o diabo e seus anjos. Mas e a descendência de Deus? E a descendência de Deus? Será que a Bíblia fala da descendência de Deus? Dos filhos de Deus? Fala e muito. A descendência de Deus, amados, são todos os que creem, amam e servem o Senhor. Os que foram lavados pelo sangue de Cristo, selados com o Espírito Santo. E a Bíblia nos afirma que estes, após essa vida na terra, habitarão eternamente os céus. E desfrutarão ali das delícias celestiais eternamente. Ali não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento, mas Cristo será tudo e em todos. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Tem gente que acha que o céu é sem graça. Tem gente que afirma, o céu deve ser um negócio meio sem graça. O céu deve ser uma monotonia total, uma coisa meio paradona, né? Tudo paradão ali. Esses não conhecem a Bíblia. Porque o céu, amados, é apresentado para nós na Bíblia como um lugar extremamente empolgante. Um lugar extremamente maravilhoso. Não há palavras para descrever o que existe, o que há lá no céu. Nós temos na Bíblia muitas informações, mas é algo tão elevado, tão grandioso, que nós ficamos assim, pasmos. Muito cuidado com a mentira do diabo. Existe uma anedota cristã, me permitam contar uma piadinha crente? Nós tivemos recentemente aí as eleições, né? Então, conta-se que alguém chegou um dia lá nas portas do céu e queria entrar no céu, mas estava tendo uma promoção naquele dia. Tinha um cartaz enorme escrito, grande promoção. E então essa pessoa falou, peraí, que promoção que é essa? Vou perguntar, né? Aí disseram para ele, olha, é o seguinte, quem quiser conhecer o outro lado, hoje é o dia. Como é que é? Não, quem quiser conhecer o inferno, como é que é lá, né? Hoje é o dia. É só pegar o elevador ali, desce, vai lá ver e depois resolve se quer ficar lá ou aqui. Esse sujeito estava meio assim, em cima do muro. Ele olhou para aquele pessoal, tudo ali, deu uma olhada assim pelos portões da Jerusalém Celestial e viu um povo tudo de branquinho, cantando, andando, tudo arrumadinho, sorridente. Ele falou, olha, isso aqui tá meio sem graça, né? Tá meio sem graça. Deixa eu lá ver como é que é o outro lado. Pegou o elevador, desceu. Quando ele abre a porta do elevador, para sua surpresa, não havia chamas, não havia trevas, mas havia um belo campo de golfe e umas pessoas muito bem vestidas, bebendo uísque, dançando, conversando. E apareceu um sujeito assim, e veio um sujeito parecido com um artista hollywoodiano, bonito, bem vistoso, grandão, forte, sarado. E falou para ele, seja bem-vindo, você acabou de chegar, puxa, estávamos aqui aguardando você. Está me esperando? Você me conhece? Claro que eu te conheço. Você não é o fulano de tal? Sou eu mesmo. E o senhor quem é? Eu sou o diabo. Diabo? Eu achava que o diabo tinha chifre, rabo, um garfo na mão. Isso é mitologia, rapaz, isso é besteira, não tem nada a ver não. Aqui o inferno é uma maravilha, olha, vamos lá. Vamos tomar um uísque, vamos brincar, vamos passear, vamos ficar à vontade aí. E aí ele passou o dia naquela situação, sem limites. Terminado o dia, deu a hora de voltar lá para o céu, lá para cima, né, para o portão, e resolver para onde vai. Ele voltou e falou assim para o anjo, olha, o anjo, avisa o pessoal aí dentro, não vão ficar zangado comigo não, mas é que não é muito a minha cara esse negócio de céu, sabe? Não leva mal não, meu negócio, meu jeito assim, é a minha personalidade, né? É mais uma bebidinha, um pecadinho aqui e ali, não tem problema. E, poxa, o pessoal lá parece que é tão legal, tão jóia. Eu acho que eu
eu acho que eu estou mais a fim de ficar morando lá embaixo. Aí o anjo falou, mas você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? Com certeza, não leva a mal, tá? Tudo bem? Tchau. E desceu de novo. E quando o elevador abre a porta, para sua surpresa, havia fogo, chamas, labaredas, trevas, ranger de dentes, gritos, lágrimas, pavor, aquela coisa horripilante. E o diabo vem, cata no seu pescoço e se arrastando ele. E ele grita, mas você falou para mim que não era isso aqui, você mostrou para mim algo diferente, era tão bonito, era tão agradável, o que está acontecendo? E o diabo vira para ele e fala que ontem nós estávamos em campanha. Agora as eleições já passaram. Faz pensar, não é? Muda todo esse quadro, porque nós sabemos que no final ninguém vai ter essa opção de escolher. Se escolhe aqui agora, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Mas é exatamente isso que o diabo está fazendo. Enganando as multidões. Querendo dizer para eles que no final não vai ter fogo, não vai ter trevas, não vai haver sofrimento, mas vai ser tudo alegria e festa e tudo beleza. E multidões, amados, estão rejeitando a salvação que Cristo dá, não querem ser filhos de Deus, pensam que o céu é um lugar desagradável, pensam que o céu é um lugar sem graça e preferem viver uma vida de pecado. Mas eles, no final, prestarão contas. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, ainda acerca do descendente da mulher. O descendente da mulher é o que diz o texto de Gênesis 3,15. Essa é a primeira grande revelação de Jesus e a sua vinda ao mundo. Ele é o descendente da mulher. Ele é aquele que virá. E que no nosso contexto, já veio uma vez e virá pela segunda vez para nos buscar. Mas naquele contexto, a promessa é que ele viria para salvar. Ele já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, já voltou aos céus e nós aguardamos a sua segunda vinda, quando ele virá para julgar toda a terra. E a Bíblia diz que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, meus irmãos, está bem clara aqui uma distinção entre a descendência plural, a humanidade, e o descendente, Cristo, o único. E ele é o libertador, ele é o salvador. Ele é aquele em quem nós apoiamos a nossa fé e ele é quem transforma a nossa vida. E a maior prova que nós temos de que tudo isso aqui é verdade, amados, não são palavras apenas, mas é a nossa vida. A nossa vida grita enquanto nossas palavras falam. Nós vimos recentemente o Salmo 40, versículo 3, que diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. As pessoas olham para nós e veem o que, querido? O que as pessoas estão vendo em nós? Meus irmãos, Jesus é misericordioso, é o libertador, é o salvador. Sem essa revelação da misericórdia de Deus, amados, não haveria esperança de perdão, não haveria chance para ninguém ir ao céu. Mas Jesus Cristo veio. E a palavra de Deus nos diz que pela fé, nas promessas de Deus, nós somos justificados. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pela fé nós somos justificados, meus irmãos. Pela fé os nossos primeiros pais foram justificados, porque eles esperavam nessa promessa. A promessa da vinda do Messias, a promessa da vinda do descendente da mulher. E nós hoje vivemos num tempo em que ele já veio e nós apoiamos a nossa fé nessas mesmas promessas. Nós não vimos Jesus, nós não tocamos em Jesus, nós não andamos lado a lado com Jesus, mas nós cremos nas promessas de Deus. Igualzinho os antepassados, igualzinho os patriarcas, igualzinho Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que viveram antes da vinda de Jesus, que viviam com sua fé nas promessas de Deus. E hoje nós vivemos também com a nossa fé nas promessas da palavra de Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, tem um texto muito rico, um texto promissor mesmo dentro desse assunto. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
a promessa do descendente se cumpriu. A promessa da vinda do descendente da mulher se concretizou. Era necessário, irmãos, que esse descendente fosse homem. Não poderia ser nenhuma raça inferior da criação, porque somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No entanto, não poderia também ser um pecador, porque pecador não pode salvar a ninguém, muito menos a si mesmo. Pecador não pode salvar nem a si e nem aos outros. Ele é pecador, ele precisa de um salvador. Então, para resolver essa questão, Deus prometeu que o descendente da mulher viria. E esse descendente, amados, é Jesus. Ele não tem pecado algum, ele é santo, santo, santo. Eternamente santo. Ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Por isso ele pode salvar. Por isso ele pôde vir e cumprir o que havia sido profetizado. Porque ele é o Filho de Deus. Vindo à plenitude do tempo, no tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, descendente da mulher, nascido sob a lei, dentro da lei de Deus. E esse é o primeiro anúncio do Natal. Interessante que o Natal está chegando aí, está perto, né? Já estamos aí há um mês e pouco do Natal. E a gente comemora todo ano o Natal. Mas lembre, foi Deus quem fez o primeiro anúncio, a primeira predição acerca da vinda do Salvador. Quando a gente fala de Natal, então, queridos, tem festa, tem comidas, tem presentes, tem enfeites, é maravilhoso o Natal. Mas o Natal não é só isso. Natal é Jesus vindo ao mundo, o descendente de Eva, nascendo neste mundo. Eva, aquela que traiu o Senhor, aquela que enganou, foi enganada e enganou também, foi usada para enganar o seu esposo. E agora Jesus vem, nascido de mulher, o descendente de Eva. Que coisa bonita, que obra tremenda. E ele é comparado na Bíblia, amados, a Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão trouxe maldição, mas o segundo Adão trouxe a redenção. Esse segundo Adão, do qual a Bíblia fala, é Jesus. Ele nasce sobre a lei, cumpre perfeitamente a lei de Deus e satisfaz completamente a lei de Deus, sofrendo na cruz, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Mas aqui, irmãos, em Gênesis 3,15, além de ser anunciada a inimizade, também é anunciada a vitória. Diz a segunda parte de Gênesis 3,15, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus passa aqui a sentença. No versículo 14 nós lemos, ele sentencia a serpente, ou melhor dizendo, o próprio diabo. E os instrumentos que o diabo usou ali para trazer o pecado, também são sentenciados. Adão e Eva. Sob o pretexto da serpente, irmãos, o diabo se esconde, engana, e agora ele é condenado. Condenado a ser degradado, amaldiçoado, desprezado, odiado e condenado eternamente. Os planos do diabo serão destruídos. O que ele arquitetou, o que ele maquinou, vai ser totalmente aniquilado. No tempo certo, no tempo de Deus. Por quê? Porque está escrito que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Este te ferirá a cabeça. Esse é o anúncio da vitória de Jesus. Essa é a primeira profecia acerca da vitória do Messias. Ele virá, ele viria, ele já veio, mas naquele contexto, ele virá e ferirá a cabeça da serpente. A cabeça da serpente sendo ferida, sendo esmagada, irmãos, é o que traz a vitória de Cristo sobre Satanás. É uma figura simbólica da vitória que Jesus obteve sobre as trevas. Então Jesus frustrou completamente as tentações de Satanás, resgatando aquelas almas perdidas das mãos dele. Pastor, mas se é assim, por que tem tanta maldade no mundo? A maldade está lá fora, não está em você, está? Se você é filho de Deus, você já foi resgatado por Deus. Então não é todo mundo que vai para o céu. Não pense que todos serão salvos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Nós temos que evangelizar. Nós temos que falar da salvação. Quantos vão crer? Quantos vão se entregar? Só Deus sabe. Mas uma coisa é certa, aqueles que Deus quis salvar, Ele vai salvar. E ninguém vai deter o agir de Deus, porque Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Jesus já venceu Satanás. E esse golpe que Jesus Cristo deu, amado, sobre o diabo, foi um golpe fatal. É uma ferida incurável, não tem retorno, não tem como o diabo se levantar disso mais. Ele pode tentar, ele pode espernear, ele pode fazer como ele está fazendo, querendo levar o maior número possível de almas com ele lá para o inferno, para o abismo. E exatamente isso que está acontecendo, mas aqueles que Deus determinou que serão salvos, serão salvos. O diabo não consegue impedir isso, nunca mais. Porque Jesus venceu o diabo. O inimigo caiu, amados. O inimigo foi derrotado pelo poder de Deus. Porque Jesus Cristo veio, descendente da mulher, lembra? Ele se encarnou, ele veio, ele cumpriu o plano divino da salvação, verteu o seu sangue lá na cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele aparece agora em Apocalipse para João e diz: eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é vencedor, amados, eternamente vencedor. Destruiu a morte, pagou o preço do nosso pecado, nos comprou com o seu sangue e nos libertou do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e que será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde ele ficará preso eternamente. Jesus venceu. Jesus é vencedor. Essa verdade, irmãos, essa verdade bíblica, que Jesus feriria a cabeça da serpente, ele já veio, já venceu, já feriu a cabeça do diabo, essa verdade nos dá ânimo, nos dá fôlego na luta contra o mal. Porque se não fosse isso, nós sucumbiríamos também. Se nós não tivéssemos a certeza de que Jesus é vencedor, como que nós íamos sair para o nosso dia a dia? Qual esperança nós teríamos? Meus irmãos, os nossos primeiros pais sucumbiram, caíram mesmo, né? Nas mentiras do diabo. E o diabo vai tentar também nos enganar, tentar nos seduzir, tentar nos atrapalhar. Mas nós temos que nos firmar na verdade e não deixar que ele nos engane. Ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar falar para você que esse livro aqui, ó, papel aceita tudo, né? Vai tentar dizer para você que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Jesus não venceu, que Jesus é um derrotado, que você não tem salvação e por aí vai. Agora depende de você, em quem você vai acreditar. Em Deus, na sua palavra, ou nas mentiras que o diabo tem lançado por aí afora. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus venceu Satanás, todo o reino das trevas caiu também com ele. Nós não temos força, não temos poder para vencer o diabo, para vencer as trevas, para vencer as tentações. Mas o nosso poder vem daquele que venceu. Jesus, ele venceu. E porque ele venceu, nós também venceremos. Amém? Ele pisou a cabeça do diabo e ele nos fez uma promessa. Abra sua Bíblia aí comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Está bem claro? Amém? Alguma dúvida? Não vai querer pisar numa jararaca ali, né? Ah, Jesus falou que eu posso pisar no escorpião, né? Veja, o texto diz, é sobre todo o poder do inimigo. Isso é sentido figurativo. O que isso significa, irmão? Quando o diabo se levanta contra nós, nós temos autoridade para pisar sobre ele. Pastor, como é que eu piso sobre o diabo? Isso é uma atitude espiritual. Nós pisamos sobre o diabo quando nós rejeitamos o que ele nos oferece. E nós dizemos, não, Satanás, em nome de Jesus, eu não quero. Você pode até lá no seu íntimo querer.
Você pode até lá no seu coração, na sua natureza humana, desejar fazer alguma coisa que o diabo está dizendo, mas você pode decidir em não fazer e dizer não, em nome de Jesus eu não quero fazer isso. Lembra quando Paulo fala da luta da carne contra o espírito? Qual lado prevalece? O espírito, amém? Na vida do crente é o espírito. Ainda que nós sejamos fracos, imperfeitos como somos, mas o que prevalece, ou seja, o que conta no final, a vitória, é do Espírito Santo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória de Deus em nós é Jesus. Não se apoie em você, meu querido, minha querida, não se apoie no pastor, não se apoie em homens, não se apoie nos seus pais. Tudo isso ajuda. Família, igreja, pastor, presbítero, escola dominical, hino, coral. Como ajuda, não é? A gente vem na igreja, sai daqui alegre, animado, fortalecido, mas amanhã a bateria já está fraca de novo. E vai ter um culto só no domingo que vem. Percebe? Nós temos que nos apoiar em Cristo, que está conosco todos os dias, toda hora, todo tempo, e que não nos desampara. Então, quando vier o inimigo, o tentador, você clama a Cristo. Jesus, está escrito na tua palavra que eu tenho autoridade, que eu tenho poder para vencer o inimigo através do teu poder. E eu clamo pelo teu poder agora em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. E Jesus que está ao teu lado vai te ajudar. Pastor, mas eu orei e não funcionou. É porque você não orou o suficiente. Ora mais. Ora mais. Muitas vezes nós achamos que Deus tem que ser o nosso servo, né? Igualzinho aquelas igrejas que dão ordem para Deus. Não é assim que funciona. Não pense que é toque de mágica, varinha de condão. Nós temos que buscar a Deus. Se você está orando e não está vencendo, é porque tem que orar mais. Tem que buscar mais. Tem que clamar mais. Tem que insistir mais. Tem que acreditar mais. Porque, meus amados, a Bíblia nos diz ainda nesse texto de Gênesis 3,15, parte B, que o diabo ferirá o calcanhar de Cristo. Não é o que está escrito aí? Tu lhe ferirás o calcanhar. Mais uma revelação de Deus. Mais uma profecia. Nós sabemos então, amados, desde o princípio Deus avisou que o inimigo feriria, perseguiria, tentaria matar. E quem é o calcanhar de Cristo, afinal de contas? Somos nós, queridos. Somos nós. Nós somos o calcanhar de Cristo. Sabe por que nós somos o calcanhar de Cristo? Porque está revelado na Bíblia que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o diabo não pode atingir a Cristo. O diabo não tem poder para ferir a Cristo. Então quem que ele vai ferir e perseguir e tentar enganar e destruir? É o povo de Cristo, é a igreja, é o corpo de Cristo. Nós somos o calcanhar de Cristo, amados. Ele é o cabeça, nós os membros. O cabeça está nos céus, na glória, mas o corpo dele está na terra. Nós somos os pés de Cristo nessa terra. Nós somos o corpo de Cristo. Então, amados, o diabo fere o calcanhar de Cristo de muitas maneiras. Física, emocional e espiritualmente. A maior arma que ele usa para nos ferir continua sendo o engano, continua sendo o pecado, continua sendo a mentira. E nós temos que lutar contra isso. Há muitos que vêm para Cristo e ainda carregam dentro do seu coração feridas emocionais. A vida real de muita gente que sofre, que foi ferida, que foi machucada, e está na igreja muitas vezes, queridos, mas não consegue se libertar das memórias, das coisas amargas. E quem se aproveita disso para massacrar, para pisar em cima da ferida e judiar e fazer essa pessoa, às vezes, até querer desistir do caminho do Senhor? O próprio diabo. Ele ferirá o calcanhar. Então ele tenta de todos os modos nos ferir, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também. Nós falamos esses dias do reverendo José Dilson, preso no Senegal, lembra? Nos países da janela 10x40, nós temos acompanhado quanta dor, quanto sangue derramado.
Quantos irmãos presos e sendo atribulados por causa da sua fé. Meus irmãos, nós temos que nos preparar porque um dia essa perseguição se espalhará por toda a terra. Se isso acontecesse hoje, você estaria preparado? Nós estaríamos preparados para enfrentar a morte por nossa fé? A Bíblia nos alerta que um dia essa perseguição se espalhará. Então o inimigo, amados, continua ferindo o calcanhar de Cristo, ferindo o povo de Deus, atacando, enganando, mentindo. E nós vivemos num país onde há tanta paz, tanta tranquilidade, tanta liberdade para a gente estar aqui, olha, até agora, caminhando para o final do nosso culto. Sim, mas que gostoso, reunidos na presença de Deus. Mas há países onde isso não é permitido, há lugares onde isso é um crime, onde isso dá cadeia. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para Cristo. Se nós olharmos para esse mundo, nós nos enfraquecemos. Temos que olhar para Cristo. Mas quando a gente pensa na igreja, a igreja dos nossos dias, eu tenho a impressão que muitos desconhecem esses textos. Um texto clássico, Gênesis 3, 14 e 15. Porque não tem outra explicação, irmãos. Porque tantos comemoram o Natal ano após ano, mas não se posicionam ao lado do Redentor, ao lado do descendente da mulher. Estão sempre em cima do muro. Estão sempre na dúvida se vão ser da descendência do Cordeiro ou da descendência de Satanás, como nós vimos. Se vão querer morar no céu ou se acham que o céu é meio monótono, então talvez quisessem arriscar dar uma olhadinha no inferno. Meus irmãos, se há uma inimizade anunciada, declarada por Deus, colocarei inimizade. E se essa inimizade existe porque o diabo é o adversário de Cristo, o adversário de Deus, o nosso adversário, por que tantos crentes ainda não estão nessa dimensão de luta contra as trevas? Estão tão passivos, tão largados, vivendo uma vida cristã de qualquer jeito. Por que tantos se rendem aos encantos e mentiras desse anjo decaído, essa antiga serpente, esse mentiroso, enganador? Certamente, irmãos, há muitos que ainda não se posicionaram porque ainda não acreditaram, não creram. E o nosso papel, queridos, é orar. Orar por eles, clamar por eles, para que Deus toque em seus corações, que Deus toque em seus ouvidos, faça-os escutar, que Deus toque em seus olhos, faça-os ver, que Deus toque em suas mentes, faça-os entender a palavra de Deus. E para isso nós precisamos pedir ajuda para Deus. Nós temos pressa, não é? Nós temos pressa, nós queremos para ontem. Mas Deus tem o seu tempo de agir, queridos. Deus tem os seus métodos. Deus tem os seus meios. O que nos cabe fazer é falar. Falar, orar, pedir para Deus tocar esses corações e que sejam transformados. E que as bênçãos, queridos, as bênçãos que o Senhor Jesus conseguiu, obteve, quando ele esmagou a cabeça do inimigo, a cabeça da serpente, sejam derramadas sobre nós. Amém? Que essas bênçãos sejam derramadas aqui sobre essa igreja. Bênção da libertação, bênção de salvação, bênção de transformação, bênção de superação, bênção de vitória sobre as artimanhas do maligno, bênção de autoridade para pisarmos sobre serpentes e escorpiões. E que nós saiamos daqui hoje, amados, com essa motivação, sem desânimo, sem dúvidas, sem medo, sem meias palavras, mas saiamos daqui realmente nessa vontade, nesse desejo de ser fiéis até a morte, na certeza de que nada nos causará dano e que no final nós teremos a coroa da vida. E esse é o sentido do Natal. Pode dar presente, pode ter festa, maravilha, mas não vamos perder de vista o que Cristo veio fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento? Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Talvez alguém tenha entrado aqui hoje pensando em vou na igreja mais uma vez. Mas talvez seja hoje o dia que Deus está te chamando. Talvez seja hoje o dia que Jesus está te incomodando
para você dar uma virada na sua vida, para você mudar de lado radicalmente, saindo dessa mornidão, desse marasmo, dessa frieza, dessa brincadeira e assumindo uma vida cristã séria, alegre, divertida, feliz, empolgante, mas com a seriedade do compromisso, a seriedade do respeito a Deus, a seriedade de levar a palavra dele a sério. Eu queria que você nessa hora falasse com Deus, com seus olhos fechados. E se está tudo bem com você, ore pelo irmãozinho do seu lado, ore pelo seu parente, amigo, familiar que está ainda nas trevas. Peça que Jesus o alcance com sua graça, com seu amor. E se Deus falar com você e disser para você que tem algo na tua vida que tem que melhorar, não hesite, meu querido, não hesite em dizer: Jesus, eu quero fazer o meu melhor para ti. Se ele falar para você que você tem que abrir mão de alguma coisa, se ele disser para você que tem algo que o desagrada, não hesite, não hesite, não caia nas mentiras ardilosas de Satanás. Não acredite nas mentiras do diabo. Acredite em Jesus. Enquanto há tempo, entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pai, obrigado. Te louvamos e te bendizemos, porque o Natal para nós é muito mais do que festa, comida, bebida, mas o Natal para nós é Jesus vindo para nos salvar. É Jesus vindo para vencer. É Jesus se encarnando para destruir as obras do diabo. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já nos tirou das trevas, já nos trouxe para a sua maravilhosa luz, já nos tem dado vida e alegria em te servir, em teu nome. Mas nós vemos tantos no vale da decisão, ó Pai. Tantos ainda indecisos, se vão para a direita, se vão para a esquerda, se vão com Jesus, se vão sem Jesus. Uma hora querem ir para o céu, na outra hora não desejam tanto andar contigo. E nós te pedimos, ó Pai, liberta com teu poder, ó Deus. Toca nos corações, ó Pai, assim como tu fizeste na vida de tantos, ó Deus. Faz também aqui, ó Deus, faz na vida de todos aqueles que estão indecisos, ó Pai. E nós oramos por nossos familiares, presentes aqui ou distantes, tu sabes, entregamos em tuas mãos, porque não queremos que eles se percam, não queremos que eles caiam na mesma maldição que Satanás caiu. E nós te pedimos, ó Deus, liberta-os, ó Pai. Traga-os para a tua luz, ó Deus. Transforma-os com tua graça, com tua misericórdia, Pai. E que esse ímpeto, ó Deus, surja dentro dos nossos corações, cresça dentro de nossas almas, ó Pai, e nos faça, Senhor Deus, ganhar muitas almas para o Senhor, trazendo os perdidos para a tua luz. Nós pedimos, ó Deus, agradecidos no nome santo, daquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.